Bom crepúsculo para quem é de crepúsculo, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada para quem é de madrugada. Hoje aqui quem está fazendo o host do Projeto Mayhem é o Thiago Tamosauskas do Morte Súbita, porque o Marcelo está no meio de uma operação metafísica de alta periculosidade e não pode falar hoje. Então estamos aqui, mas estamos num dia muito especial que nós vamos falar com um cara que já é da casa, né? O Rafa, do Textos para Reflexão. Vou falar logo qual que é o assunto para o pessoal não desistir do vídeo com a minha cara. Ele vai falar sobre o livro, a tradução que ele fez do livro Autobiografia do Yogi. Vai explicar quem é esse Yogi, sobre o que é esse livro e um pouquinho mais sobre todo o processo. Mas antes, vamos dar um salve aqui para nossa mesa. Rodrigo. Salve, pessoal. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre yoga. Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, konbanwa para quem está no Brasil, konnichiwa se estiver vendo à tarde, isso no YouTube em outro horário. Bom, eu quero saber se essa yoga é a Hatha Yoga ou se é outro tipo. E agora o Ralph, seja bem-vindo novamente. Já nem sei se deve dar bom bem-vindo, né? Já é da casa, já tira o sapato quando entra. Tudo bom, Ralph? Tudo certo, obrigado por disponibilizarem mais um episódio para falar de uma tradução minha. A pergunta do Robson, qual yoga? É Kriya Yoga, né? Que é uma yoga criada por uma figura mitológica, supostamente mitológica, que é o Babaji. Que a primeira vez que a gente ouviu falar de Babaji foi nesse livro, né? Autobiografia de um Yogi, vou explicar melhor depois. Mas todas as yogas, na verdade, são do sânscrito, né? Yoga, uma das traduções que assim que faz mais sentido para mim e para muita gente é a união com Deus, ou com a divindade, ou com Brahman, como que você queira chamar. O cerne da yoga é isso, e também eu acho que o cerne desse livro, para entender melhor esse livro, ele tenta te trazer uma experiência de união com Deus ou com a divindade. Então, se você vai ler esse livro com isso em mente, você vai entender ele muito, muito melhor, assim, do que você achar que é uma autobiografia, uma biografia ou uma dissertação sobre certas doutrinas do hinduísmo, ou coisa que o valha, né? O protagonista do livro é o Yogananda, né? Fala um pouquinho dele pra gente. O Yogananda é um sujeito que nasceu lá na Índia, obviamente, né? Mas durante quando a Índia ainda era uma colônia britânica, ele chegou até a conhecer Gandhi, inclusive, pessoalmente. É filho de pais abastados, digamos assim. O pai dele trabalhava numa empresa ferroviária, ele seguiu no caminho da yoga, como o próprio pai dele também seguiu, né? Só que o pai dele ele foi um cara do mundo que se interessou por yoga. Já o Yogananda dedicou a vida inteira dele nessa busca por Deus, pela divindade. E, eventualmente, ele recebeu uma incumbência, né? Dizem que, desde que ele nasceu, isso já estava no destino dele, que era divulgar o yoga, ou a yoga, no Ocidente. E vale dizer aqui, logo, que você tem duas formas de escrever ou falar yoga ou yoga, né? O correto, para você estar usando o sânscrito, como se fala na Índia, é o yoga, porque é a ciência do yoga, né? O conhecimento do yoga. Mas no Brasil, por alguma razão, lá atrás se traduziu como a yoga, e aí ficou no feminino. Então, só para deixar claro, às vezes eu posso me confundir também, né? Na tradução e na edição eu tive que ter isso bem claro para não ficar errando, mas é basicamente isso. Então, muitas vezes na própria tradução aqui, você vai ter tipo yogi com i, só que o yoga, o Kriya Yoga é com Y, aqui não vai dar para mostrar, mas é com Y porque é o nome mesmo, e todos os nomes lá desses tipos de yoga são yoga com Y, e aí é no masculino. Já o yogi e a yoga é com I, porque é a tradução que se usa aqui no português. Mas então, ele veio para o Ocidente, ele veio para os Estados Unidos, né, passando também pela Europa. E fato é que ele fez muito sucesso muito rápido, ele ficou muito conhecido muito rapidamente, veio participar de umas eventos assim, onde ele tinha que divulgar o yoga naturalmente, só que o público do Ocidente, por alguma razão, estava muito aberto para isso na época, né, no início do século passado, meados do início do século passado. Se eu não me engano, foi no período entre guerras. E aí ele fez muito sucesso, eventualmente virou celebridade, e até que chegou nos Beatles, no George Harrison dos Beatles, o próprio Steve Jobs também gostava muito, e virou uma figura muito conhecida, e o livro virou um best-seller, né?
por isso que eu eventualmente me interessei de traduzir, mas na verdade eu nunca imaginei que eu fosse traduzir esse livro, aí já é uma outra história. Se vocês quiserem, eu já posso entrar nessa história. Por que eu cheguei a traduzir esse livro? Mas se tiver alguma outra pergunta aí antes. É só uma curiosidade que eu tenho, não é nem uma pergunta. Tá? Não, é uma pergunta, mas ela não é muito importante. Quando ele chegou nessa fase dos Beatles, ele já estava velhinho ou ele é contemporâneo dos garotos? Não, ele morreu em 52, né? Por isso que ele entrou em domínio público a início desse ano, né? Ah, tá. Ele 70 anos não é aquele guru dos Beatles que ficou famoso. Não. Mas o George Harrison e outros Beatles, eles se interessaram por esses assuntos através desse livro, principalmente, porque ele já era um best-seller nos Estados Unidos na época, né? Aí foi isso. Então, assim, eu acho que a visão que muita gente deve ter, principalmente no ocultismo, de um livro como esse, que a visão preconceito que a gente tem, que a gente pensa assim, poxa, se é um livro best-seller muito conhecido, talvez não seja tão interessante, né? Porque a gente está acostumado a ler umas coisas muito, assim, de nicho, né? Muito ocultas, assim, mais um Eliphas Levi do que um Allan Kardec, digamos assim. Então, a gente tende a achar, não, mas isso aqui é uma coisa muito de massa, muito Paulo Coelho da vida, então talvez não seja tão interessante. Eu tinha essa visão também, preconceito, claro, mas ninguém tá... Eu prefiro admitir que eu tinha esses preconceitos todos. E aí também nunca me interessei, eu nunca tinha lido esse livro. Só que aí, uma vez eu fiz um retiro, um retiro espiritual, né, mas foi mais pelo sufismo, né? Eu fui num negócio chamado Rosa de Nazaré, que fica em Nazaré Paulista, onde tem um pessoal que ensina o giro sufi, aquela coisa do sufismo. Isso foi logo em 2020, um pouquinho antes da pandemia. Na verdade, foi no carnaval, onde a gente achava que a pandemia não era nada demais, então estava de boa ainda, e aí a gente foi. E aí, nesse retiro, teve um cara que foi também, que chama Guilherme Romano. Ele tem canal no YouTube, já participou de alguns podcasts conhecidos aí, se quiserem procurar. E ele é um cara que é especialista em filosofias indianas. Já foi para a Índia várias vezes, inclusive ele faz excursões para lá. E aí eu percebi, né, dialogando com ele, que o cara entendia muito, assim, sabe aquela pessoa que sabe que entende do que está falando e tal, e senti confiança nele. E aí comecei a seguir o canal dele, vi algumas coisas, mas não tanto, também não sou tão assim aficionado por filosofias indianas em geral, porque ele entra muito a fundo assim, em cada filosofia específica. O hinduísmo é um mundo, né? O hinduísmo não só tem centenas de milhares de deuses, como tem muitas filosofias diferentes, espiritualistas. E aí ele fez um vídeo no canal dele, uma vez que eu vi, que chama Top 10 livros que mudaram a minha vida. Então, assim, não era só um livro, era um livro que mudou a vida dele. Então, ele pegou 10 livros e o primeiro era esse. A autobiografia de um yogi, que ele já leu em várias traduções, em audiolivro, em inglês, diz que lê praticamente todo ano, e que foi o que fez ele se interessar por toda essa história de Índia, filosofia indiana, porque ele veio do espiritismo também. E aí eu falei, poxa, esse cara, ele entende do negócio, não é, digamos assim, não é um qualquer, assim, ele entende não só de filosofia, como muito profundamente de espiritualidade em geral, sufismo também. E eu falei, então esse livro deve ser mais do que parece. E aí eu sabia já, nessa época, que o Yogananda estava entrando no domínio público. E eu pensei assim, poxa, está entrando no domínio público, esse livro é conhecido, mas o livro é muito grande, eu sabia que era muito grande. Eu não queria traduzir um livro tão grande, né? A minha ideia é assim, não, porque eu vendo barato, né? A maior parte das minhas vendas são em livros digitais, em e-books. Então, não vendo muito caro, não posso vender muito caro, porque eu não sou uma editora, assim, então, né? Oficialmente, nem mesmo que fosse oficialmente, não seria uma editora grande. Então, a minha estratégia é vender barato para vender alguma coisa, e hoje eu vivo só disso. Mas, assim, isso aqui toma muito tempo. Aí eu pensei, poxa, não vou traduzir isso daí, não. Mas aí eu comecei a ver documentários sobre a vida do Yogananda, aquele Awake. Aí comecei a sentir firmeza, falei, quer saber, tem uma vantagem também de trazer esse tipo de livro, porque ele não existia o e-book dele, né? O Yogananda, ele antes de falecer, até bem antes de falecer, ele criou uma sociedade que chama Self-Realization Fellowship, ou Irmandade da Autorrealização, que era para divulgar, né, o Kriya Yoga e tudo aquilo que ele falava, e ele passou os direitos autorais, os direitos mesmo de tudo que ele escreveu para essa irmandade, essa sociedade, e até hoje eles publicam isso. Está entrando no domínio público, né, nos Estados Unidos já entrou antes, mas aqui entrou agora, e aí você pode publicar também. Então, a minha dificuldade era saber, mas o que eu posso publicar, né, também, tinha isso também. E aí eu fui no projeto Gutenberg, né, aquele projeto que é lá da Austrália, se não me engano, que é um site, e eles
como na Austrália as coisas entram em domínio público 50 anos depois da morte do autor, e não 70, geralmente lá no Projeto Gutenberg da Austrália você acha tudo já muito revisado, porque já está lá 20 anos pelo menos, né? Que é essa diferença de 50 para 70 anos. Inclusive, daqui a pouco o Tolkien está entrando no domínio público na Austrália, se não me engano. Mas, enfim, aí eu vi o Projeto Gutenberg, também dei uma olhada na autobiografia de Jung da SRF, vi que tinha algumas diferenças, dentre elas o último capítulo da versão da SRF não tinha lá no original, e aí depois é que eu entendi que esse livro teve várias revisões, várias notas de rodapé, e eu tive que ter muito cuidado também de não traduzir nada disso, porque eu não teria os direitos, né? Porque isso aí não é nem do Yogananda, é da organização, então seria meio confuso. Então foi bom que eu achei lá no Projeto Gutenberg em inglês e tal, e aí eu salvei aquilo tudo e deu, se não me engano, 420 páginas de Word, né? Mas maiores do que essa aqui. E eu pensei assim, poxa, vou ter que traduzir umas 7 páginas por dia, né, dia útil, assim, umas 20 por mês, mais ou menos. E aí eu calculei que dá uns 6 meses. Aí comecei em julho do ano passado, falando, então, depois que eu ponho na cabeça assim, que vou fazer, faço a capa do livro, aí eu não posso voltar atrás, eu vou até o final. Só que, na verdade, foi maravilhoso, né, a tradução, né, porque foi até mais rápido, deu só 5 meses e meio, 5 meses e 10 dias, mais ou menos. Porque fluiu muito bem, a vibe do livro é muito boa, né, aquela história. E também tem uma coisa que eu fiz que foi interessante, não sei se é recomendável para muitos tradutores, mas é porque, como eu não tinha lido o livro, o que eu pensei? Eu vou ler um capítulo a primeira vez, não vou ler o livro inteiro, vou ler o primeiro capítulo, aí vou estar impactado por aquele primeiro capítulo sem saber o que vem depois, aí vou traduzir só aquele primeiro capítulo, depois ler o segundo, aí foi assim, na sequência. Então eu não sabia o que vinha depois, então eu mesmo ficava empolgado, às vezes eu tinha uma tentação de ler antes de traduzir, né, porque traduzir é muito mais lento, mas eu mesmo estava empolgado do que vinha a seguir, porque a estrutura do livro é muito interessante, assim, ele conta a história de vida dele, mas ele vai aos pouquinhos te trazendo para uma experiência de contato com a divindade. Então, esse livro fala muito sobre isso. Ele não traz uma doutrina, ele não é um livro sobre milagres ou coisas sobrenaturais, porque acontece isso. Mas você pode ler isso no livro sobre um ponto de vista mitológico, sobre um ponto de vista simbólico, ou achar que é literal. E uma das razões também que eu traduzi o livro, que o Guilherme Romano, lá naquele vídeo que eu citei, ele fala justamente isso, que muita gente lê esse livro e critica porque fala, mas isso aqui é fantasia do cara, isso não aconteceu de verdade. E ele fala 2 coisas. Primeiro que não importa, né? Porque, na verdade, a leitura deveria ser mais simbólica e te trazer para essa experiência de contato com a divindade na leitura. E outra que ele já foi para a Índia e ele não garante que tudo que ele descreve no livro é real, mas ele já viu muita coisa sobrenatural lá na Índia, que os yogis conseguem fazer, que para um cético, para um cara mais voltado para a ciência, para o materialismo, realmente não vai acreditar, mas ele diz que se você for lá e ver, de repente você até acredita. Fala aí, Robson. A tradução que você fez foi do inglês para o português, certo? Sim. E o Yogananda escreveu diretamente para o inglês ou ele escreveu em outro idioma para essa tradução em inglês? Como foi isso? Não, ele publicou já em inglês. Eu não sei se ele escrevia originalmente em inglês, mas provavelmente sim, porque quando ele escreveu esse livro, ele já estava por uns 10 anos morando nos Estados Unidos, afora que ele foi educado no inglês também, né? Porque a Índia era uma colônia britânica na época da infância dele e tal. Então ele já escreveu em inglês e toda a vida dele, na verdade, foi voltada para divulgar o yoga em inglês, né? Que é uma língua mais universal e principalmente no Ocidente. Então, meio que a verdadeira vontade dele, podemos dizer assim, seria justamente essa, de unir o Oriente e o Ocidente através do yoga, dos conhecimentos. Então, esse livro foi escrito para o Ocidente, praticamente. Sim, sim. Inclusive, o Yogananda, ele teve um mestre, né, que é o Yukteswar. Eu sou muito ruim de falar o nome do mestre dele, que é meio difícil mesmo, né? Sri Yukteswar, que era um guru também que estudou com o pai dele, com outro mestre, que é o Lahiri Mahasaya, que é o mais conhecido e tal. Então, Lahiri Mahasaya, ele foi mestre do pai de Yogananda e mestre desse Yukteswar. Só que o pai de Yogananda, como eu falei, ele era um funcionário de ferrovia,
ele gostava do yoga, mas não era tipo assim, um monge e tal, um yogi, de fato, assim. Ele gostava da filosofia, estudou, mas não era yoga. Já o Yukteswar, não, ele teve, apesar de ele ter tido família também, não sei exatamente o que ele trabalhou na vida agora, mas ele teve família, depois eles abandonam, né? Não é que abandona assim, tipo assim, mas não faz mais sexo, né? Vira celibatário, então abre um ashram, que é o eremitério, e aí meio que a família vira uma outra coisa, digamos assim, e o Yukteswar foi isso. Só que o Yukteswar, ele era especialista em Bíblia. Então, ele passou muita coisa para o Yogananda, também ele é astrólogo da astrologia védica, né? Mas ele é um especialista em Bíblia e também no Mahabharata, no Bhagavad Gita, aquelas coisas todas do hinduísmo, mas ele era muito especialista em Bíblia. Então, ele fazia muitas comparações muito interessantes entre a própria figura de Cristo e os ensinamentos do hinduísmo. Inclusive, tem um livro dele que chama Ciência Sagrada, que eu acho que é o único livro que ele escreveu em vida, que foi traduzido também, aí não sei se ele escreveu em inglês, mas está traduzido para o português e foi publicado pela SRF também aqui no Brasil. Eu não li ainda, mas eu recomendo porque o cara é muito interessante. E aí o mestre dos dois foi o Lahiri Mahasaya, que aí era tipo um cara mais tido como quase um santo mesmo, né? E aí o Lahiri Mahasaya foi discípulo direto do Mahavatar, que é o grande avatar, que é o Babaji, que é praticamente uma figura mitológica. Ele seria a reencarnação de Krishna, mas você pode entender ele como uma figura mitológica, um ser celestial, porque é um cara que simplesmente já está vivo há centenas de anos, ele está vivo, supostamente está vivo até hoje, ele mora em umas cavernas do Himalaia lá, e ele foi mestre do Kabir, do Shankaracharya, do Shankaracharya não, do Shankara. O Kabir é da época medieval, sabe, que era um cara que era sufi hindu ao mesmo tempo, que também tem uns poemas legais. Enfim, ele estaria vivo há mais de 500 anos, né? Então, eu entendo mais como uma figura mitológica, mas supostamente o Lahiri Mahasaya encontrou com esse cara e é discípulo dele. E foi o Babaji que trouxe o Kriya Yoga para o mundo, e, na verdade, o Kriya Yoga seria uma yoga ancestral que estava sendo redivulgada, né? Redivulgada para a humanidade. Qual que é a pegada desse estilo de yoga? Explica pra gente. Porque a gente tem uma noção mesmo quem não pratica sabe mais ou menos o que é olha, o que é Hatha Yoga, mas o que é muita gente entende o yoga no Brasil como uma prática mais física, né, de você ter posturas ou de respiração. Isso tudo ajuda, mas na verdade o foco do yoga é você ter esse contato direto com a divindade. É um caminho mais rápido, digamos que um atalho para a divindade. Inclusive ele fala no livro que você tem um atalho de milhares de anos. Você corta caminho de várias milhares de reencarnações e você chega muito mais rapidamente onde você tem que chegar, né? Então, aí tem umas coisas assim que realmente não sei se é totalmente, digamos assim, científico, mesmo numa ciência espiritual. Então, é mais da opinião do Yogananda. Mas o fato é que yoga, se você não entende a yoga como um caminho de conexão com a divindade, você usa mais como um exercício, aí você não está realmente praticando yoga de fato, você está meio que fazendo exercício, né, que é uma outra coisa. Eu tenho também aqui o epílogo do livro, que não é muito longo, se vocês quiserem que eu dê uma lida aqui rápida, porque... Ralf, desculpa, mas a minha mente ocidental ainda não entendeu. Esse estilo de yoga que você está falando, o que ele difere do que a gente conhece como yoga? Ou não tem diferença nenhuma? Não, porque já veio pessoas aqui falar Tudo bem de que não é ginástica, beleza, mas o que é, então? Ele coloca filosofia a mais, tem é o que a gente chama de ginástica com filosofia. É porque assim, a ideia que o Babaji trouxe uma yoga que tinha lá atrás, nos primórdios do hinduísmo, e que essa yoga seria mais assim, digamos assim, original, mas teria mais credibilidade em comparação com outros yogas que foram surgindo. Então, digamos que seria a yoga original, né? Dizem que seria mais ou menos por aí, mas eles não falam que a yoga deles é superior a nada, não. Eles falam que, a gente acredita que essa yoga é aquela yoga como era praticada milhares de anos atrás e tal, pelo menos uns 2000 anos atrás, então é a yoga como era originalmente, e são práticas que você faz com respiração e com asanas, aquela coisa, que você atinge estados de consciência onde você tem um contato direto com, sei lá, você pode chamar de plano astral, com o plano divino, e aí você realmente vendo essas coisas, experienciando essas coisas, você começa a acreditar que isso existe, você de repente tem mais facilidade para seguir o caminho espiritual.
Talvez essa prática é descrita no livro que tem yogis que podem estar em 2 locais ao mesmo tempo, tem yogis que levitam, sabe? Esse tipo de coisa. Tem um yoga que ele acalma os tigres, que ele, através do yoga dele, ele usa o yoga para lutar com o tigre. Na verdade, ele não luta, né? Ele meio que faz uma exibição onde o tigre simplesmente não arranha ele, porque ele está acalmando o tigre. Né? E É isso aí sânscrito para ocultismo, então. É tipo isso, né? É uma... Seria possível uma comparação, então, entre esse sistema de yoga e um sistema teúrgico ocidental? Seria a teurgia dos yogis esse sistema? É que eu acho que não é uma coisa tão diferente de outros yogas assim. Apesar deles falarem que é uma coisa mais antiga, no final das contas, vários yogas são muito parecidos nesse sentido que todos eles têm essas posturas, práticas respiratórias, que visam o quê? Você ter um estado alterado de consciência para você alcançar uma experiência religiosa, mística mais profunda. E aí, só que uma coisa que é importante dizer é que isso é uma coisa que vai sendo feita passo a passo, onde o yogi ele vai tendo um controle sobre o que está acontecendo. Não é como se você, tipo, de repente, tomar ayahuasca, que não tem nada contra, mas às vezes você toma ayahuasca e você dá um salto assim, de expansão de consciência e você não entende como você chegou lá. Você tipo, dá um salto e você não... Pô, isso aqui é um outro mundo, só que eu não entendi como eu cheguei lá gradualmente, passo a passo, naturalmente. Os yogis, eles fazem isso passo a passo, entendeu? Então, eles têm uma prática, em certo momento, tão profunda que eles entram nesses estados rapidamente, em qualquer momento. É basicamente isso. Me corrija se eu estiver errado. Então, é como se, ao longo do tempo, a yoga, cada mestre vai acrescentando sua visão, e ao longo do tempo chegou o yoga aqui com uma visão que tem um yoga que tem assim carregado dessa visão de todos esses mestres. E essa yoga tenta recuperar aquela yoga original, sem essas visões desses novos mestres, etc. Uma yoga mais original, mais raiz. Seria isso? O que eles falam é que seria isso, que é uma coisa mais raiz, só que, ao mesmo tempo, em nenhum momento eles consideram a yoga deles superior às demais, porque eles se veem todos como irmãos, assim, todos os yogis são irmãos. Eles não têm essa coisa de disputa, não, porque a nossa é superior porque é mais antiga. Não, eles falam, é mais antiga, a gente confia nela, mas tem outras também. Inclusive, a todo momento eles são abertos para os discípulos, chegam no ashram, né, no eremitério dos gurus, e se o cara não gostou desse yoga, não gostou do estilo do guru, vai procurar outro e de boa, não tem essa evangelização de nada, entendeu? E também vale falar também que no Bhagavad Gita, que eu também traduzi para o inglês, do Edwin Arnold, isso aqui é no Clube de Autores, né, mas tem na Amazon também. Tem o yoga da sabedoria, que é exatamente o que a gente faz, eu pelo menos faço, né? Que é você divulgar a sabedoria adiante, que diz que é uma das yogas mais elevadas que você pode ter. Ou seja, você está se unindo com a divindade e, ao mesmo tempo, você está tentando trazer os outros para esse tipo de união porque você confiou naquilo, você está tentando divulgar esse conhecimento. Isso aí não tem nada com prática, com nada, você só está divulgando o conhecimento espiritual. Isso é yoga da sabedoria. E está lá no Bhagavad Gita como uma das mais elevadas. Então, né, o cara não fala assim, pô, porque você faz a prática tal que você atinge estado de consciência tal, você é um cara superior. Não, às vezes o cara que divulga o conhecimento pode ser mais, sei lá, superior não digo, mas assim, pode estar ajudando mais do que o outro, sabe? Ajudando então os outros, no caso. É como se fosse o enoquiano de John Dee e o enoquiano da Golden Dawn. Eles não necessariamente um é melhor que o outro, são métodos diferentes. Sim, seria mais ou menos por aí. Beleza. E, bom, eu queria só, não preciso ler o epílogo inteiro, mas só para vocês terem uma noção do que é o livro, eu vou ler só o primeiro parágrafo aqui do epílogo, tá? O epílogo chama As Aventuras de Makunda, porque o nome dele era Makunda, né? Yogananda é o nome monástico dele que ele adquire quando ele começa. É como se fosse uma iniciação que ele tem com o mestre dele. Inclusive, ele mesmo escolhe o próprio nome, mas não Paramahansa, né? Que o nome dele completo, né? No final da vida foi Paramahansa Yogananda, o nome monástico completo, que o Paramahansa era tipo um título adicional ao nome Yogananda. Então, assim, este é um livro de muitas jornadas. Há nessa obra muitos livros dentro de um só. A Autobiografia de um Yogi Contemporâneo, depois abreviado para Autobiografia de um Yogi, abarca dentro de si muitos outros títulos possíveis.
As Aventuras de Macunda, Encontros com Santos Notáveis, Turismo Espiritual na Índia, A Vida de Lahiri Mahasaya, O Mistério de Babadi, o Kriya Yoga, a espiritualidade no Ocidente e no Oriente, etc. Que todos estes pudessem servir de título para a obra-prima de Paramahansa Yogananda diz muito sobre a sua abrangência e a sua importância espiritual. Publicada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, mas escrita ainda ao longo do terror, ela sinaliza uma nova esperança, uma nova era para a espiritualidade humana. Que tenha sobrevivido ao tempo e que seja até hoje um best-seller global é um sopro de alívio para todos aqueles que despertaram da ilusão material. Então é isso, é um livro que ele foi, inclusive, esqueci de mencionar, ele foi escrito durante a Segunda Guerra e eles tinham muita preocupação lá os mestres do Yogananda, lá na Índia, com o que estava acontecendo no Ocidente, né? Porque imagina, se eu não me engano, foi o Américo Sommermann, né, da Polar Editora, que teve aqui, ou ele teve lá no outro canal, lá no... Como é que é o outro canal mesmo? Do Samuel. Bom, o canal do Samuel, eu esqueci o nome do canal dele, desculpa, Samuel. Consciência Próspera, não é? Consciência Próspera, isso. Então, o Américo Samuel teve aqui, mas acho que isso ele falou no Consciência Próspera. Que lá na Índia, você encontra um guru desse em cada esquina, praticamente. Se você vai nas cidades, nos bairros corretos, né? Porque eles não são, a maioria não é milionário, não é rico, nem nada. E lá é muito comum a pessoa se voltar para o caminho espiritual. É lógico que tem os charlatões que ficam lá nos locais turísticos dizendo que são uma coisa, mas são outra. E os caras que são genuínos, eles não querem se mostrar também, mas é que é muito fácil. Então, tipo assim, lá na Índia é muito fácil você estar no caminho espiritual e é muito difícil você não, mesmo que você não esteja, você não reconhecer a importância dele, você não ter contato com gente que esteja. Enquanto no Ocidente, principalmente na época das guerras, o negócio estava muito pesado, né? A gente estava vendo as pessoas se matando e bomba nuclear e todo mundo materialista pra caramba e consumista e tudo, e eles não estavam gostando disso. Então, essa ida do Yogananda para o Ocidente também foi uma tentativa de meio que reverter esses processos também muito materialistas. Eu digo materialismo no sentido não que você não acredite no material, que o espiritualismo não acredite no material, acredita. O materialismo é aquele que só acredita no material, que ignora todo o resto, entendeu? Esse que é o problema. Até que ele não foi o único, né? Teve vários desses que vieram para cá e... Se eu não me engano, o mais importante não foi nem ele, foi o Vivekananda, se não me engano. O Vivekananda que foi um dos primeiros e o mais importante. Inclusive tem muitos críticos, eu também dei uma lida sobre os críticos do Yogananda e falam que o Vivekananda era muito mais raiz do que o Yogananda estava, no final da vida ele estava comendo muito e usando muito roupa de seda, sei lá, que é umas besteiras assim que não faz assim, eu não li todos os livros do Yogananda, mas o que importa é que esse livro teve uma função muito específica, né? Não quer dizer que o Yogananda seja santo, perfeito, nada disso, mas é que nesse livro ele estava inspirado de fato, assim. Quem lê esse livro vai perceber isso claramente. Ele estava inspirado de fato e o livro tem uma estrutura que ele vai te levando aos pouquinhos por um caminho de ter uma experiência com a divindade e tal, que é muito peculiar, assim, quando você percebe que está acontecendo isso, você vê, poxa, mas ele foi me pegando aos poucos, sabe? Ele foi botando uma coisa de cada vez. E não parece uma coisa que ele fez conscientemente também, foi uma coisa que ele meio... propósito de vida mesmo, né, no caso. Fala, Robson. Pensando aqui, essa relação com Jesus. Você gostaria de falar um pouquinho sobre essa relação? Existe uma relação? Você cortou um pouquinho, você falou da relação de Jesus com quem? Entre Yogananda e Jesus. Ah, sim. Não tem relação direta, mas é que o Yogananda ele foi um fã de Jesus, ele tem livros sobre Jesus, e ele tem, como o mestre dele, o Ectésor, ele era um especialista em Bíblia, muitas vezes o Ectésor ele pegava mitos do Gênesis e coisas que Jesus disse e trazia para uma interpretação do hinduísmo, uma interpretação mais indiana. Tem coisas que eu não vou lembrar aqui agora, que são bem específicas, mas tem umas coisas muito interessantes, assim, que você analisa, se não me engano, o próprio mito de Adão e Eva também, que eu não vou lembrar aqui. E queira ou não, Jesus é a referência. Se quiser pregar qualquer coisa para o ocidental, você vai acabar falando de Jesus. Sim, e inclusive nesse livro aqui talvez tenha mais citações, mais notas de rodapé que falam de passagens bíblicas do que do próprio Bhagavad Gita, porque ele usa também o Bhagavad Gita como uma grande referência, que praticamente seria, apesar de ser muito mais curto, seria meio que a Bíblia, né? Que o Mahabharata é até maior do que a Bíblia. O Bhagavad Gita é um pedacinho do Mahabharata, mas é um pedacinho essencial
um resumo de muitas coisas do hinduísmo. Então, eles usam como a Bíblia deles. Então, ele tem muitas citações de Bhagavad Gita, muita citação da Bíblia, mas eu acho que tem até mais da Bíblia do que do Bhagavad Gita. Nossa, eu lembro uma Inclusive, vez eu fui num jantar de um sacerdote taoísta, e ele, sabe aquele jantar que você sabe que ele está fazendo para no final ele pregar alguma coisa e te converter para a religião dele, né? Era um missionário. E eu lembro que ele expondo o taoísmo, ele ficava falando muito da Bíblia, de Jesus, porque é o que ele acha que vai colar para o ocidental. entendi. E em vez de ele falar diretamente do que ele está falando, ele cria, olha, porque é parecido com isso, é parecido com a salvação, é parecido com o parâmetro, em vez de falar direto. Então, acho que qualquer pessoa que queira pregar para o ocidental, mesmo para o cara que não é cristão, é uma referência que a gente tem, né? Então, é inescapável. E fica muito claro que é isso, porque assim, inclusive durante boa parte do livro, ele está ainda na infância, ele quer chegar no Himalaia, lá tem umas aventuras dele, está chegando no Himalaia, fugindo de casa ainda na infância, né? Não queria estudar, aquela coisa, era um travesso espiritual, digamos assim. E aí não tem muita coisa de Jesus, de Bíblia, de nada. Ele só vai começar a falar disso realmente quando ele passa vários anos já no ashram do mestre dele, o Yukteswar, que aí ele aprende, porque ele não tinha esse conhecimento da Bíblia até estudar com o Yukteswar, né, que era um especialista em Bíblia também. E aí ele é preparado, durante boa parte da vida, ele é preparado para ser um cara que vai meio que seduzir o ocidental mesmo, sabe? Ele tem toda uma figura, por isso que tem gente que acha que ele tem um pouco cara de charlatão, mas não é isso, é porque ele tem uma figura de um cara que veio para seduzir o ocidental mesmo, ele tem toda aquela parafernália de ser um guru mesmo, aquela figura de guru. E aí no livro você vê que ele não é muito isso, na verdade, ele representa um personagem também quando ele está no Ocidente, né? Tem uma coisa também do livro que é bem interessante, que eu falei aqui num dos títulos, Encontros com Santos Notáveis, que o próprio Yogananda é um cara também cético, muitas coisas, e ele tem muita curiosidade para conhecer outros santos e yogis. E não só lá na Índia, quando ele está nos Estados Unidos, ele fica muito amigo do Luther Burbank, que era um cara que mexia com botânica e tal, e era muito espiritualista também. Ele vai atrás de uma santa alemã que não se alimentava, ela ficava anos ou coisa assim sem se alimentar. É Teresa Neumann, né? É a yogi que nunca se nasce. É Teresa Neumann mesmo, a católica estigmatizada. Ela não comia como ela tinha os estigmas, né? Sangrava a mão e tal. Então ele vai indo atrás de vários personagens, assim, no início do livro tem muito isso também, que ele vai encontrando vários yogis, e aí ele sempre deixa claro, assim, que existem, né, essas coisas meio que sobrenaturais, né, mas que isso não era o importante. Ele não estava atrás de gente que fazia show de rua, assim, né, para deslumbrar os espectadores. Ele estava atrás de gente que tinha um conteúdo mais profundo, mais filosófico. Então isso também fica claro no livro, que apesar de que ele fala que essas coisas existem e acontecem, e muita gente critica o livro por causa disso. Tem muitas coisas no livro que realmente, para mim, me parece mais mitologia. A própria figura do Babaji, né, é mais pode-se dizer que é uma mitologia, toda uma mitologia que ele criou nesse livro. Inclusive tem essa figura aqui que eu achei, né, eu não sei nem o autor, né, porque é uma coisa que é mais domínio público, que se está aqui não sei se não vai focalizar direito, mas tem aqui Yogananda, os mestres dele, tem o Babaji, e tem Cristo também, Jesus Cristo. Aqui acho que é o Shankara, que está de costas. E tem toda essa mitologia, né? Então, tem esses grandes avatares e tal, e o Cristo seria um deles também. E agora, Rafa, fala uma coisa pra gente. Depois que você terminou de ler, você concorda com o cara que te inspirou lá no começo, de que esse é um livro transformador? E se sim, o que transformou em você depois de terminar? Bem, primeiro vale dizer aquela coisa que eu estava falando, que foi muito legal de traduzir esse livro, né? Ao contrário, por exemplo, do 1984, de George Orwell, onde eu me estrupiei para traduzir o final do livro, porque tem uma narração de tortura em primeira pessoa, basicamente. Então, eu me envolvo muito, né, com as minhas traduções e tal. Sempre, meu método de tradução é uma coisa meio assim, intuitiva, meio de envolvimento. E aí
foi muito legal de traduzir muitas coisas do livro, assim, eu fiquei assim numa boa vibe, né? Mesmo eu estava no meio da eleição aqui no Brasil, né? Aquela caos todo político, as pessoas, famílias se separando, e eu estava aqui de boa. Meu filho tem um filho de agora fez 4 anos, mas meu filho às vezes gripado, né, com febre, aquelas coisas que estressam a gente, mas a tradução sempre foi de boa, porque era muito bom. Mesmo quando assim, tipo, ele perde familiares e tal, até chorei junto com ele, mas ele não é um cara que fica muito tempo triste, né? Ele passa pela tristeza, não nega a tristeza, mas ele, logo depois ele está lá no alto astral, é impressionante, né? Ele tem um cara de muito alto astral. E o que aconteceu é que, como alguns devem saber, já tem vídeos aqui no Boteco Man sobre isso, eu pratico canto de mantras, né? Há muito tempo, já há alguns anos, além do sufismo e giro sufi. E no canto de mantras que eu faço a cada 15 dias aqui no Suriama, que é onde eu moro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu passei meio que, de repente, a ver a figura de Yogananda, do Mahasaya, né, que é o mestre dele, e até um pouco do Babaji, apesar que o Babaji tem um problema com o Babaji, porque ele para mim é mitológico demais, assim. Uhum. Então, mas assim, funcionou, ele criou uma mitologia que tem funcionado aí para muita gente. E a transformação foi essa. Foi isso, né? Foi mais a questão da vibe mesmo da tradução, foi muito legal assim, de traduzir. Lembrando que tem disponível para o Kindle, para quem quiser comprar, e o Kindle não é só o aparelho, né? Você pode baixar o aplicativo do Kindle para ler no seu celular, no seu tablet, e pode até ler no site da Amazon mesmo. Então, para quem quiser literatura de qualidade, tá fácil. Inclusive, como eu não sei se eu já cheguei a falar aqui, esse aqui, a versão impressa está na Amazon, mas ela é recomendável para quem mora fora do Brasil. Vou explicar agora, né? Que é o seguinte, imprime em várias Amazons no mundo, né? No Japão, pro Robson, nos Estados Unidos, para quem mora na Europa, tem na Alemanha, na Espanha. Eles imprimem lá e mandam para tua casa, chega rapidinho e sai muito mais barato que as versões em português que vão estar fora do Brasil também. Só que no Brasil, como não imprime aqui, o frete é mais caro que o livro. Então, ali o Robson está mostrando o meu livro que ele comprou no Japão, que foi impresso lá também, o Ad Infinito. Então, o frete é mais caro que o livro. Então, tipo assim, esse livro custa mais ou menos $20, dá mais ou menos R$100, só que o frete é 22, então ele sai por mais de 200. Eu comprei para mim aqui, mas assim, a minha intenção não é competir com a edição oficial da SRF, que no Brasil tem, então vocês podem comprar na Amazon, a oficial, tem o livro de bolsa e a tamanho grande, tá? Agora, se quiser ler o e-book, né, o livro digital, como ele falou, tem em aplicativo, você baixa o aplicativo Kindle gratuitamente no seu tablet, celular ou no computador, ou se quiser comprar um Kindle também, e aí é R$3,90. Inclusive, é a única versão desse livro em e-book que está à venda, seja para Kindle, seja para Google Play, seja para Apple Books, porque esse preço não tinha, então não tem nem concorrência, e está R$3,90. Como ele está vendendo bem, assim, eu não estou querendo aumentar o preço. A minha ideia, o meu preço final seria R$4,90, né? Porque deu um puta trabalho. Mas como ele está vendendo bem, é um dos que mais vendem, assim, desde que foi lançado. Então, assim, eu só aumento o preço quando deixei de vender bem. Quando está vendendo bem, tá indo bem, então melhor que as pessoas leiam mais, assim, e venda mais mesmo. E a grande vantagem de ler no Kindle é que você não se assusta com a grossura do livro, né? Quando você vê, você já terminou. 696 páginas, é um tijolaço mesmo. Eu fiz também no tamanho mais barato que tinha, né? Tentando deixar o livro mais barato possível, porque esse aqui é o menor tamanho possível na Amazon, né? Então, se eu fizesse ele um pouco maior, ele também, por exemplo, esse livro aqui já é um pouquinho maior, tá vendo? Um pouquinho maior, tamanho A5. Mas não é tanta diferença. E seria grosso do mesmo jeito, de qualquer forma. Maravilha. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Podemos partir para as colocações finais. Robson Velli. Bom, muito obrigado, Rafa, por mais esse trabalho maravilhoso, porque é muito importante que a gente tenha esses best-sellers em português de maneira acessível para todo mundo, né? E isso é uma coisa que eu tenho feito também, tenho feito traduções de livros que são praticamente ignorados pelo mercado editorial, e estou trazendo isso daí, mesmo que haja muita crítica em cima disso, a gente tem que continuar fazendo esse trabalho, é fundamental. O Yogananda tem uma questão polêmica em cima dele, que você já deixou aqui, né, que é essa questão das histórias serem vistas como muito fantasiosas, mas é como você mesmo disse,
esse tipo de leitura não é para ser feito literalmente, é uma questão para ser interpretado mais de forma simbólica, né? E isso é muito importante. Então, muito obrigado por mais esse trabalho seu, né? Por estar disponibilizando isso a um preço muito, muito barato na Amazon para todo mundo, né? E aguardo mais livros para que eu possa comprar aqui no exterior, enquanto vocês vão ter que pagar frete mais caro no Brasil. Mas a gente pode tomar cafezinho com o Ralph, né? Então, assim, se você está interessado, agora é a hora do jabá, né? Se você está interessado em Enochiano, acesse aí enochiano.com.br, nós temos um grupo de discussão e temos bastante conteúdo lá. Assim como nós temos muito conteúdo publicado no mortesubita.net e quase todo mundo é bem-vindo em nosso grupo de discussão. Se você não for aceito, você já sabe. Tem algum motivo para você não ter sido aceito. Rodrigo. Me embananando aqui com o celular. Bem, Ralph, muito obrigado por essa live, para aprender um pouco mais sobre isso. Esse livro realmente é fantástico, assim, ter ele no Kindle, porque aí você quem está andando de ônibus, Uber, a pé, pega lá e vai lendo. Ou então está esperando uma sala em alguma coisa, vai lendo, vai evoluindo. E para vocês que estão gostando disso, tem o projeto catarse.me/TDC, que está aqui, espero que esteja aqui no meu nome. Tá. Bem, e você vai poder fazer parte do projeto, vai financiar o Infância Azul, vai receber em casa a revista de Hermetismo, aonde você vai ter matérias de um pessoal interessante. Eu selecionei essa aqui da última revista, do nosso querido Ralph. Tem também, deixa eu ver, Robson Belli, olha só, está aqui. Nessa revista tem você, Thiago? Acho que sim. Dá uma olhada no índice aí. É a Acho que última? você senta em todas, né? Não, Ele, tem ele traduziu alguma coisa também, além de Santa Maria do não sei das quantas. Isso aí. Então, você terá acesso a grupos de Telegram e outras coisas. É um grupo bem fantástico, vai te ajudar na sua jornada. Eu também quero aproveitar para agradecer o Ralph e falar que você é uma inspiração para a gente. Tem muito trabalho que eu faço, eu me espelho em você. E eu fico muito feliz de você me falar que está vendendo bem o livro do Biografia do Yogi, porque é o reconhecimento da verdadeira vontade, né? De você falou de Nana Yoga, esse trabalho aí é muito importante e a gente fica muito feliz de você estar fazendo ele. Então, acho que eu agradeço aqui por todo mundo. Inclusive, o Ralph também tem artigos no Morte Súbita, tá, galera? É só entrar lá, mortesubita.net, que tem já 2, 3 ou 4 textos e crescendo, né, Ralph? Inclusive, eu até posso me comprometer aqui de repente publicar o capítulo inteiro, né? A gente estava conversando aqui antes de ir ao ar, de trazer um capítulo inteiro para o Morte Súbita, porque é um capítulo que eu acho muito importante, onde tem uma doutrina, uma descrição da doutrina deles do que acontece após a morte, para onde vão as almas e tal, de acordo com os seus desejos, que é muito interessante, que me surpreendeu, como eu falei, eu estava lendo cada capítulo na ordem e depois eu traduzi o capítulo. Quando eu li esse capítulo, que eu não esperava por ele, porque eu não esperava um capítulo assim tão profundamente filosófico, doutrinário, espiritualista, sei lá, ele está trazendo uma doutrina não tão nova, né? Porque para quem vem do espiritismo já vai entender algumas coisas, mas eu achei até muito mais profunda do que tem nos livros de Kardec, a descrição do que é a reencarnação, só nesse capítulo. Então, acho que ele é um capítulo importante que vale a pena, de repente, deixar lá no Morte Súbita, sim. Ah, que legal, vamos conversar. E também, para quem tiver interesse, no meu blog, tem a tradução de um poema do Yogananda, que está nesse livro onde ele fala do Samadhi, né, que é aquele estado de êxtase espiritual, união com a divindade, que é uma das partes do livro onde eu acho que a minha tradução foi mais importante, como eu sou poeta, né? Então, para mim, traduzir isso, eu acho que eu era mais indicado, não querendo criticar, mas eu li a versão que tem oficial e a tradução está muito ruinzinha dessa parte do poema só, tá? E é isso, obrigado aí
por terem me convidado mais uma vez, terem aberto espaço mais uma vez. Para quem se interessar pelo meu trabalho, não só que eu traduzo como que eu escrevo, como aquele livro ali que o Robson mostrou, Ad Infinito, tem tudo aqui, raph.com.br, tá? Tem meu blog, Texto para Reflexão, tem as edições Texto para Reflexão, onde tem todos os links de todos os livros, e-books e tal. Tem tarô também, que eu cheguei a criar, não está completo, mas está lá. Tem meu canal no YouTube, que está meio parado, mas está lá também. E é isso. E aí eu fico muito grato mesmo por quem se interessar em dar uma chance para o Yogananda, né? Você não precisa ler outros livros dele, mas só esse aí já é o suficiente para você entender muita coisa sobre o que é a Índia, o que é um hindu vivendo na Índia, né? Eu acho que o que mais me ajudou, além de tudo, foi entender como é que o indiano pensa, sabe, sobre a vida em geral, assim, que ele traz toda essa visão do indiano em si, o indiano raiz mesmo, né? Porque ele, ao mesmo tempo, é muito conservador e muito inovador, né? É um povo muito interessante. E é isso, obrigado, pessoal, e até a próxima. Maravilha. E quem gostou, curte, compartilha, comenta, manda no grupo do WhatsApp, imprime, dá para a mãe. E é isso aí. Até o próximo Bate-Papo Mayhem. Como é que pausa isso aqui? Aqui. Alô.